Com 25 anos de estrada, o Mombojó está de volta com seu 7º álbum de estúdio, Solar. O trabalho interrompe um hiato de 6 anos sem inéditas e propõe um mergulho sensorial pelo litoral pernambucano, fundindo o mormaço das ruas do Recife com a psicodelia que agora mira no indie mundial. Para entender como esse registro conecta nomes que vão de Letrux e Sofia Reis aos franceses Letícia Sadier e Hervé Salters, vamos explorar cada uma das 8 faixas que compõem esse projeto. Do reencontro histórico com o produtor Léo D ao frescor das batidas eletropop, recebemos o grupo pernambucano para uma conversa sobre maturidade, colaboração e busca pela luz. Eu sou o Nick Silva e neste Por Trás do Disco tenho o prazer de receber o Mombojó. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Felipe S. e o Chiquinho Moreira da Mombojó. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Valeu, tô muito feliz de estar aqui, porque escuto muitas vezes aí fazendo aula de pilates, boto aí meu fonezinho, não presto atenção na aula e fico ouvindo as conversas. Gosto pra caramba do programa. Bom, antes da gente ir pro nosso faixa a faixa aqui, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês sobre o tempo do disco, né? Ele começou ali ainda em 2023, então ele surge nessa ressaca da pandemia aí. Então eu quero saber como é que vocês estavam nessa época, o que esse disco representou para vocês, assim? Esse disco começou com um fato interessante, assim, que a gente foi depois da pandemia, a gente tinha lançado um disco na pandemia, né, assim, na semana que começou a pandemia, a gente lançou um disco chamado Deságua, ou trilha sonora original do filme Deságua, e a ideia naquele show era que a gente ia circular tocando o show com o filme sendo exibido, enfim, o show ia ser isso, né? Ia ser um show, cine show e tal. Tava tudo certo, aí começou a pandemia, aí isso deu uma destrambelhada danada, porque acabou que as pessoas nem entenderam que aquilo ali era um disco mesmo, né? Todo mundo ficou achando que era uma trilha sonora do filme, que era também, mas enfim, ficou confuso, acabou que nem todo mundo considera esse disco como um disco de carreira da gente. É interessante. E aí, depois da pandemia, a gente pode ter, como tudo na internet, nos tempos de hoje, já estava ultrapassado. Quando passou a pandemia, o disco a gente não conseguiu trabalhar, já não valia de nada. Então vamos gravar um disco, né? Vamos juntar umas músicas, vamos se juntar para ensaiar primeiro. A gente começou a criar umas coisas, e aí o Felipe foi puxando algumas coisas que ele tinha na manga, uns trechos de música. A gente foi meio que arriando a lombra, assim, junto no ensaio, né? Voltando a se juntar, né? Depois da pandemia também tem isso, voltando a criar coisa. E aí resolvemos, não, vamos gravar, vamos para Recife, ou pelo menos acho que eu estava em Recife, estava eu, Vicente, baterista, e Zé Guilherme, baixista, e vamos começar a gravar uma base desse disco pra gente lançar e tal. E aí, quando a gente marcou a data, e o Felipe fez, a gente poderia... A gente já tinha até tido reunião com o produtor, com o Léo D, inclusive, sobre, vamos fazer, a gente já tinha fez algumas coisas, o Felipe deu vamos tá pensando em gravar um disco de releituras de Alceu Valença. E, caralho, sério, velho, que eu pelo menos fui das pessoas que caralho, que ideia, velho, já tá estamos indo gravar, o disco. Tá, a gente nem tem as músicas e tal. Ele, não, vamos, vai ser massa. Então, a gente fez, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro estúdio, acho que a gente pegou 3 dias, nos 2 primeiros dias a gente gravou a base do que a gente tinha se proposto a fazer, e enfim, e o que sobrar no último dia a gente grava e vê o que a gente consegue gravar dessas músicas do seu. Detalhe que só estavam nós 3, né? Era teclado, baixo e bateria, e tinha uma guia de voz, assim. E aí, pra nossa surpresa, a gente até que conseguiu trabalhar bem, assim, acho que talvez tenha sido 4 dias, acho que deve ter sido 2 dias para o disco autoral, e o que sobrou ali de 1 dia e meio foi para a gente fazer o disco de Alceu. Pois bem, para encurtar a história, gravamos o disco de Alceu, e aí ele passou na frente. A gente lançou o disco em 2024, né? Final de 2024, ou foi final de 2023? Agora eu tô na dúvida. O primeiro single saiu em novembro e o disco saiu em janeiro de 2024. Janeiro de 2024, pronto. E aí lançou, trabalhou esse disco, e nesse meio tempo a gente deu tempo muito de ir lapidando o disco que a gente tinha, que ainda não tinha nome, né? A gente foi maturando e tal, e conseguimos ir fazendo... A gente já tinha a base um pouco gravada, até que depois de um tempo a gente até que se encontrou de novo, Felipe, já tava todo mundo junto, já veio o Felipe, Marcelo, a gente já conseguiu gravar mais coisa com todo mundo junto e tal, aqui em Recife. Então a gente teve um tempo
para maturar ele dentro do possível, né? Nos intervalos que a gente tinha. Não moramos mais na mesma cidade. Então, talvez eu tenha me alongado um pouco na minha resposta, mas eu acho que talvez deu para ilustrar bem como a gente estava, né? A gente estava numa necessidade de gravar alguma coisa, e aí mudamos fazendo de ideia dois. no meio do caminho, acabou fazendo 2, e foi muito... Eu tive que mudar minha opinião depois, e foi massa, foi muito assertivo, assim. Acho que o disco de Alceu levou a gente para outro lugar, ele furou uma bolha bem legal, assim. A gente meio que retomou, assim, ajudou muito a gente retomar a história na pandemia. E acho que um argumento que o Felipe usou na época foi isso. Pô, vai ser foda a gente agora partir para um disco autoral, tá bem, bem difícil. Vamos tentar uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente na nossa carreira, que talvez isso ajude a... Eu acho que talvez o Carne de Caju, que é o disco de lá de Alceu, ajudou a gente a reformar, né, a nossa laje ali, que tava, de todo mundo, estava muito abalado ali da pandemia. Então foi um passo bem interessante, assim, ter uma coisa antes para a gente poder agora e poder trabalhar com o tempo, né, poder ter essa coisa no tempo. Então, muito bacana isso. E dinheiro também, né, porque na época a gente tava com bem menos dinheiro. Então, tipo, o disco de Alceu, ele aumentou muito os nossos players também nas plataformas. E a gente tira dinheiro para realizar boa parte da distribuição digital. A distribuidora a gente recebe um adiantamento anual, todo no começo do ano e tal. E aí, depois do disco de Alceu, o adiantamento aumentou bastante, ajudou pra caramba a gente conseguir realizar também. Nem foi premeditado isso, porque a gente não sabia que ia dar certo. E curiosamente, estava até pensando, Chiquinho, que eu acho que a gente quase não usou as músicas que a gente gravou naquela sessão 2023. Olhando assim para a ordem das músicas, se não me engano, só em plena sexta-feira estava naquela sessão. Todas as outras a gente foi ensaiando e foi regravando. Aí refez, né? Pode ser. Pode ser. Acho que essa primeira sessão a gente acabou nem usando. A gente usou, assim, foi mais para dar o tempo ao tempo. Não, e foi no mesmo estúdio, a gente voltou pro mesmo estúdio. Esse novo disco, Solar, ele meio que completa um ciclo ali de 25 anos, né, do Nada de Novo. Vocês voltam a colaborar com o Léo D, que foi alguém que vocês já tinham trabalhado lá naquele disco, o Chiquinho acabou de falar isso, né? Pra vocês é um ciclo se fechando ou algo novo se abrindo nesses 25 anos? Com certeza se abrindo, assim, né? Acho que foi assim, depois de trabalhar com muitas pessoas diferentes, a gente sentiu vontade de voltar a trabalhar com o Léo, pela qualidade que ele tem, pelo jeito de pensar, de organização, né? E acho que foi muito positivo, assim, porque Léo, ele puxou muito desse lance da música eletrônica também, assim, às vezes a primeira música do disco começa com uma batida eletrônica um tempão, e a gente ficou um tempão pensando se era aquele som, se botava um som de bateria por cima, e aí ele sempre esperava todo mundo falar e depois dizer, não, eu acho que tem que ser a bateria eletrônica. Essa 808 aí, deixa 808. Ele, assim, lentamente, ele foi inserindo pra gente essa ideia, assim, de variar um pouco. Acho que a gente já tinha muita relação com a galera, as bandas do synth pop, assim, acho que a gente sempre curtiu muito. E Léo traz mais uma bagagem, acho que 80, assim, da música eletrônica, e a gente tem essa parada mais do Metronome, do Arcade Fire, que eu gosto, assim, né? Outras referências que os meninos gostam também, mas tudo meio nessa linha. O Stereolab, que acho que é uma grande referência disso, de misturar umas batidinhas eletrônicas com a bateria de verdade, muito sintetizador, né? Boa. E agora eu quero falar um pouco também do projeto gráfico. É uma capa, acho que já te bota no disco, assim, logo de cara. Você vê essa capa toda colorida, uma ponte ali no Recife, né? Já traz todos esses tons quentes do disco, Isso. assim. Conta mais pra gente sobre essa capa. Vale falar quem fez a capa, que é o William Paiva, que foi produtor do Nada de Novo, junto com o Léo D também. Na época, o Nada de Novo ele foi dividido em duas partes, né? Tinha Igor Medeiros, que produziu a metade, e a outra metade era o estúdio Mr. Mouse,
que era Léo D e William. E aí o tempo passou e Léo D ficou mais do áudio. O William também, William é tecladista e tal, produz coisas, mas ele enveredou muito pra coisa do design gráfico e tal. A gente conversou muito, eu e o William, sobre o que ser da capa, né? E eu não queria que fosse uma coisa muito direta ao sol, exatamente, sabe? Eu queria que fosse eu acho que o desdobramento que gera, assim, né? Tipo, a energia que os lugares ensolarados têm, isso reflete na música, se reflete no comportamento, né? E eu senti que esse álbum tinha muito essa cara, assim. E aí ele puxou a ideia dos tons de cores, que ele falou, pô, eu quero tons bem vivos e tal. Mas a gente não conseguia decidir uma imagem. Aí a gente tava pensando em fazer um novo ensaio fotográfico, né? Vicente, o baterista, ele organizou com uma pessoa conhecida dele, um fotógrafo, e ele botou na cabeça, bicho, a gente tem que fazer no barco esse ensaio, né? Eu trabalhei a coisa dos guarda-chuvas, eu fiquei com isso na cabeça, cada um tem uma letra. Eu acho que minha primeira ideia, inclusive, era de ser no asfalto. Eu tava numa pilha que o solar tem que ser fora do mar, tem que ser no asfalto. O solar, que você pode se identificar, quem mora em São Paulo e tal, se identificar com aquilo ali, sem ser aquela coisa do cartão postal, né? Tava meio nessa ideia. E aí eu fui com essa ideia do guarda-chuva que o William tinha falado pra mim, assim, isso é legal a gente pensar em desdobramentos, porque o solar tem a mesma quantidade de letras dos integrantes da banda. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí veio a ideia do guarda-chuva pintado, né? Aí Vicente tomou essa frente, o baterista dele pintou o guarda-chuva e ele falou, não, a gente vai ter que fazer esse ensaio no barco. E realmente foi um ensaio que a gente gostou muito do resultado. E aí eu fiquei falando com ele, assim, sem querer ser chato, né? Mas dizer, porra, bicho, usa uma dessas fotos aí pra fazer a capa, cara. Eu acho que isso é a cara do disco, velho. Ele pensou, tá bom. Mas eu posso interferir? Pode, faça o que você quiser. E aí foi todo o mérito dele, da escolha das cores, né, da interferência, assim. É muito legal porque tem uns detalhes que às vezes eu nem me prestava atenção. Por exemplo, o cobogó dessa ponte Maurício de Nassau, que é uma das pontes mais famosas, assim, de Recife. Lenine fez um show nessa ponte, que eu e o Chiquinho foi nesse show, no lançamento do disco A Ponte, em 98. Não, o nome do disco era O Dia que Faremos Contato. O Dia que Faremos Contato, exatamente. Abria com a ponte, a música. Exatamente. E aí, é uma das pontes mais antigas, né? Que a primeira que fez essa conexão com essa ilha, que é a última ilha, assim, o Recife Antigo, lá. E ele tem um copogozinho que eu nunca tinha prestado atenção nele. Eu já passei ali milhões de vezes. Mas depois que ele fica ali registrado na capa, eu disse, caraca, agora me dei conta dessa identidade aí. Eu lembrava, era o jeito que eu decorava o nome dessa ponte, era por causa do cobogó, exatamente. Pois é. E aí Zé Guilherme, o baixista da gente, já fez alguns vídeos pra internet, assim, que geralmente ele me manda, eu edito. E ele gosta de fazer caminhada, ele passa lá e filma. E quando eu vejo o cobogózinho, eu disse, caramba, agora já ficou marcado com esse trabalho. E eu acho que funcionou muito bem porque é um disco que tem muito a cara de Recife, assim, sabe? Eu acho que a gente, pelo fato da gente retomar a ideia de se juntar para ensaiar, isso remete ao jeito como a gente fazia os nossos primeiros discos, né? E eu acho que tem essa cara de nostalgia dentro da história da banda. A gente traz uma galera de Recife muito legal, a gente começa a brincar também com ritmos regionais, coisas que a gente nunca fazia nos outros discos. Assim, no primeiro disco, com certeza, a gente não tinha muito disso, assim. Tem a última música que tem a participação do Daruê Malungo, no primeiro disco do Mombojó, né? Na última faixa tem, mas era até uma coisa que, na época, eu sentia meio que assim, tem uma diferença do Mombojó para as outras bandas, porque todo mundo usa muito os ritmos regionais e a gente não usa. A gente não usa percussão. Ou pelo menos não fica tão claro, né? Que usa. A gente usa e nem tá muito ligado, usa no sangue mesmo. Mas saindo de Recife, que eu noto assim, cara, a gente é muito Recife, né? Então não tem como fugir, não precisa a gente ter percussão, tocar os ritmos regionais, a gente pode fazer do nosso jeito, do mesmo jeito que a gente faz o samba do nosso jeito também, não é? Ninguém é sambista, mas a gente gosta de samba e mistura no meio. Que eu acho que é muito dessa herança de Recife, né? De ver as coisas misturadas. No mesmo show,
tinha Lia Tamaracá, tinha Devotos, e a gente assistia as duas coisas. Uma coisa que eu achei interessante é que, de fato, não foi premeditado que a capa tivesse uma referência a Recife, né? Aquela coisa barreja. Isso não estava nos planos mesmo, até a hora que ele... E um outro dado interessante é que, acho que pela primeira vez, eu não me lembro de isso ter acontecido alguma outra vez na nossa história, assim. Essa capa foi... Não sei se ele mostrou para Felipe antes, mas na minha impressão foi a primeiro teste, né? Ele fez, tem isso aqui, tô nesse caminho aqui. Caralho, o barulho que eu bati o olho, fiz, caralho, é isso aqui, pô, a capa é essa. Ele não mudou, acho que a única coisa que ele mudou foi, acho que o Mombojó, o nome tava em outro canto, tava na ponta. A gente, eita, vamos botar isso aqui mais pra baixo, era meio assim, mas foi muito de primeiro, caralho, é isso, exatamente. E aí depois que eu fui sacando, porra, é muito Recife, né? Que massa, os pontos de Recife e tal, e, pô, sem querer, de um jeito muito Mombojó, acho assim dizer, ficou uma capa muito barrista, mas sem ser tão direto, assim, ficou muito poético, assim, eu achei, e isso me conquistou muito de primeira, assim. Foi muito bacana, é um fenômeno de uma banda aprovar uma capa na primeira, assim, primeiro, uma banda com 5 pessoas, e já é isso, pronto, é isso, não muda nada, velho, tá massa. Ele tinha mandado 2 versões anteriores, assim, pra mim, mas eu detestei. Aí, então, beleza. Ele perguntou pra mim, né? O que é que tu acha? Meu irmão, achei muito eu nunca ruim. vi isso, velho. Ele perguntou pra mim, se quiser eu mostro aqui, era um sol, man. Quero ver. Sol não, velho. Toda a minha história foi por água abaixo agora, pô. Não, mas era isso, ele perguntou pra mim, assim, o que é que tu acha? Ixi, achei muito ruim. Aí ele, não, beleza. Aí, nessa terceira, ele nem mostrou pra mim, ele mostrou já pra todo mundo, assim, ele acho que criou essa confiança, assim, realmente todo mundo olhou e disse, tá massa. Linda demais, com capa do ano já. Bora lá pro nosso faixa-faixa aqui. Vamos começar pela primeira, né? Quero Amanhecer. Acho que essa é outra coisa, assim, além da capa que já te joga direto no disco, assim. Acho que todos os tons, todos os timbres, tudo meio que já tá ali. A bateria eletrônica que você falou, que vai se repetindo ali, tem os sintetizadores do produtor francês Anthony Malka. Enfim, acho que ela já te joga ali, tem umas letras muito boas, assim. Tipo, acho que meio que já diz tudo, assim. Logo de cara já te põe no disco. Conta mais pra gente sobre essa faixa. Pois essa foi uma música romântica, assim, né? Que eu acho que é um grande desafio pra mim, porque até no primeiro single do Homem Espuma, do nosso segundo álbum, né? A música se chamou Mais Vendida, eu falava lá, não quero falar só de amor, porque eu acho que eu ficava muito sugestionado com os comentários das pessoas, assim, de jornalistas, muitas vezes, né? De comparar a gente a Los Hermanos, e dizer que a gente era muito romântico. Eu ficava, cara, não quero... Tipo, eu quero ser eu, somente, assim, quero que Mombojó seja Mombojó, né? Não quero que... E aí eu acho que eu passei um tempão sem escrever disso, né? E aí me bateu, assim, esse desafio, assim, de, pô, vou voltar a fazer isso, né? Foi meio que uma descrição, assim, de um acordar, assim, com a minha companheira aqui em casa e tal, do nosso jeito. Uma música que nasceu muito rápida. Eu geralmente demoro a fazer as músicas, mas essa veio meio... Eu não estava conseguindo fazer o refrão, que é um mérito muito grande desse parceiro da música, Irã Ribas, que ele fez o refrão da música comigo, assim. Eu tenho mais facilidade de fazer o refrão. Geralmente, quando eu componho com China, eu fico com o refrão, ele fica com a estrofe, a gente geralmente se divide assim. Mas nessa foi muito legal, porque esse meu amigo, que a gente era amigo há um tempão, fazia um monte de coisa, foi a primeira música que a gente fez juntos. Porque eu falei pra ele, pô, eu tô com essa música aqui, mas, cara, não consigo... Queria fazer um refrão pra ela, não consigo. Aí eu pensei, pô, eu queria que tivesse uma coisa, Quero Amanhecer. Aí ele fez um caminho lá harmônico que eu, caraca, eureka, bateu assim, puf, e na hora saiu. E depois a gente fez outras 2 músicas do disco também juntos, assim, destravou essa nossa parceria, foi muito positiva. E foi muito legal também a participação do Anthony, né? Acho que Marcelo que pode falar aí melhor, que ele que fez essa ponte. Boa noite aí, galera. Então, essa parceria com o Anthony, na verdade, foi um fato bem engraçado, assim, eu sou muito garimpeiro, né, de som, assim, eu gosto muito acho que eu tenho mais de 2.000 músicas curtidas aqui, só do que o algoritmo joga pra mim, né, e eu vou
garimpando. E aí o Anthony, né, que é o comandante Cousteau, acho que se fala assim, né? Cousteau, sei lá. Le Comandante Cousteau. Tem um disco dele que é bem legal. O nome do disco, inclusive, que me chamou muita atenção. É Chevalier do Zodíaco, que eu acho que é Cavaleiro do Zodíaco, velho. Eu imagino que é isso, né? A tradução assim. Desse disco, né? Dele, né? E aí, aí eu fui atrás do disco, né? E curti muito, assim, esse disco. E aí, beleza, né? Beleza, a gente foi tocar na Europa, tal, esse show lá em Berlim, que a gente teve a participação, inclusive, de Hervé Salters, né? Do General Electric, no show. E eu acho que ele é brother de Hervé, sabe? Hoje em dia eu acho que ele foi parar no nosso show por Hervé, né? E aí eu sempre gosto de ver os stories, né? No outro dia, assim, do show, para ver o som, né? Ver como ficou, né? E aí quando eu vi, assim, a imagenzinha, né? Do disco do Chevalier do Zodíaco, né? Repostando um story nosso, assim, eu conheço esse bicho, velho. Que viagem, meu irmão. Esse bicho tá no show da gente, ó. Aí, assim, eu falei, vou entrar em contato, né? Falei com os meninos, conheço esse bicho aí, tem um disco massa, mostrei a música pros meninos, uma música. E aí, vou entrar em contato com esse bicho, né? Com ele e tal. E aí foi um cara muito solícito, muito legal, assim. Acho que a companheira dele é português ou é brasileiro, não sei. O cara que curte muito música brasileira, assim. Ele curtiu muito o nosso show, né? Lá em Berlim. E aí foi, bate pronto, assim, tipo... meio que quando eu falei com ele já bora, né? Aí ficou esperando a música e aí a gente em estúdio meio que entendeu que Quero Amanhecer uma música que dava para fazer algo, né? Ninguém meio que não conhecia muito o som do cara assim, mas aí eu tava ligado assim, não, esse bicho tem um sintetizador bem legais, né? Qualquer música vai bem, né? E aí quando apareceu o Quero Amanhecer, a gente escolheu, mandamos para ele de pronto já mandou os synths assim, quase que prontamente, assim, sabe? E foi bem legal isso, assim, né? Era muito solícito e terminou que entrou aí, né, na faixa logo na primeira, assim. Tem uma curiosidade sobre essa música que a gente pensou em chamar Lulu Santos, velho, para fazer o refrão. Algum dia a gente vai conseguir fazer no ao vivo, né? Na gravação do DVD ao vivo acústico. Eu achei bem legal que tiveram duas pessoas que postam aquelas coisas o que você mais ouve no Spotify. E aí tinha lá, o cara marcou a gente, Mombojó, e quando eu vi, tava lá, Le Comandante Cousteau. Aí eu disse, olha só, tipo, a galera do Brasil começando a ouvir o cara e virou um dos mais ouvidos da galera daqui, né? E ele não é tão conhecido assim, sabe? Então, isso foi muito legal. Parece ser do underground, né? Isso é muito legal, inclusive teve um outro show nosso em Amsterdã, porque assim, esse som todo que eu garimpo, eu me dei conta com esse rolê nosso no Reino Unido e Europa, geralmente a galera que eu gosto muito, que eu curto, é de lá, assim, né, a turma que tira som legal, assim e tal, e aí a gente foi tocar em Amsterdã, lá naquele bar lá, o BR, esqueci o nome, o bar de Paulo... BR-13. Mas aí tinha no banheiro... uma frase de uma outra banda que eu gosto muito, que é o The Frighteners, é uma banda de reggae, assim. Eu não sei nem explicar o nome. E tava lá no banheiro, fui no banheiro uma hora e tava lá escrito uma frase, os caras passaram por aqui, velho, também. Então foi muito legal ver essa tribo de som alternativo, né? E o Anthony, né, aí, também presente, né? Achei bem legal e bem positivo, assim, essa intervenção, né? Com essas pessoas, é interessante que a intervenção dele, enquanto sintetizador, foi muito diferente do que eu costumo fazer, né? Que eu costumo fazer na banda, né? Nas músicas do Mombojó. Acho que dificilmente eu iria propor algo daquele tipo que ele fez, assim, um synth meio embriagado e tal, e pá. Mas que é massa, é muito bom. Eu acho que os gringos, né? Enfim, essa galera que tira, como o Marcelo falou, que tira som lá do outro lado do mundo, eles são muito ousados, né? Nisso, assim, eles não. Eu tenho essa impressão, assim. Parece que a gente tem um pouco mais de pudor no tirar-som mesmo, assim. Parece que a gente tem mais pudor. Então eita, esse aqui tá meio errado, tá meio bêbado, meio troncho. E eles são mais. Vai assim, ó, esse se sente aí meio bebo e tal, pra ficar meio você, porra, que massa, caralho. Então, você ter essa
essa credencial, né, de alguém convidado e tal, fazer alguma coisa de fora, tão diferente do que a gente poderia criar ali no junto, é massa, dá uma... acho que completou muito bem, assim, não só ele, né, acho que todas as participações tiveram esse papel importante, assim, de ser algo diferente do Mombojó, mas que, de certa forma, casou bem, assim, com o som que a gente tá propondo, né. Boa. Vamos pra próxima, então, já que você falou de colaboração. Essa tem colaboração da Letícia Sadier, do Stereolab, e também do China, né, seu parceiro aí de composição. Essa música, puta, acho muito boa. Vocês escreveram no release, né, que era uma música manifesto, ele acho que faz bastante sentido, assim. Traz tudo dessa coisa dessas referências psicodélicas, essa guitarra que, sei lá, às vezes quase beira um frevo ali. Acho muito boa essa música. Conta mais pra gente sobre ela. Da autoria foi interessante, porque eu e China, a gente tava muito tempo sem compor, né? E a gente conversava disso. Pô, ele foi morar no interior e a gente tava se vendo muito menos, né? Então, tipo, a gente nunca foi de fazer música à distância, a gente sempre se junta e compõe, né? E a gente ficava naquela, porra, a gente tem que voltar a fazer música, pô. Quando eu faço música com vocês têm sorte. Tipo, o primeiro disco é cheio de música dele e tal. E aí, nesse disco, né, eu avisei pra ele, ó, tá em Recife, vamos lá, porque a gente tá gravando a música que não tem letra ainda. Beleza, ele colou lá, a gente sentou e ele era um pergaminho, assim, a letra. Eu disse, depois eu vou dar uma reduzida, porque eu nem decoro, essa letra é grande demais. Minha música é tudo com a letra pequena. E foi bem legal essa retomada, assim, porque fazia um tempão que a gente não fazia música juntos. Essa música, eu gostei muito dela, assim, desde o momento que a gente fez. Por ela, eu acho que é a música mais agitada, assim, do disco, né? Sempre tem uma música que é mais porrada, assim, ela entra meio que no fim do show ali, né? A gente nunca mais tinha praticado tanto isso, assim, sabe? E a temática da música eu acho muito legal. Acho que essa coisa de música manifesto foi até eu que escrevi em algum momento, que é uma música que fala do desastres, né, da terra, né, que o homem prepotente se jogou o rei do lugar, secou as nascentes, né, um tema super relevante e uma música muito, como sugere mesmo o título, né, um ventão assim, né, tipo, o final dela tipo, uma porrada, a gente tem ali uns 2 minutos só de porrada, de solo de guitarra. E aí a participação de Letícia foi até bem legal, assim, porque da mesma forma, assim, a gente queria chamar Letícia, mas ficou naquela dúvida, pô, ela vai caber em todas as músicas muito bem, né? Letícia sempre vai pra gente, assim, né? E aí quando sobrou, assim, né, veio ela, né, meio que eu já sabia o que ela ia fazer. Tão fã que eu sou, né? Acho que mas teve uma coisa que como a gente tocou junto lá, ela fez isso, ela participou, ela entrou depois que a gente voltou da tour lá com ela, né? Teve isso também. Sim. E a gente, enfim, a gente sempre gosta de tudo que ela faz, né? E tal, enfim. E aí, eu acho que mesmo que lá a gente falou disso que a gente tava gravando. Acho que a gente deve falar que a gente tava gravando uma coisa. Não, a gente gravou. A gente tocou uma música nova lá. Aí a gente fala, tá gravando um disco novo e tal. Ela, manda uma música pra mim. Manda duas, ela até manda 2 e tal. Aí a gente, porra, ainda é foda, ainda é muito difícil fingir naturalidade, né? Pra mim, dizer que a gente é amigo de Letícia Sadier. Mas é uma verdade, não tô mentindo, mas é bem difícil fingir essa naturalidade. Então ela foi uma das últimas, meio que, vamos mandar pra lá ela de novo, né? Acho que a primeira vez que ela participou foi no Summer Long. De novo, mesmo a gente manda o que ela quiser fazer, tá massa, tá bem-vindo. Se ela fizer um show, vai ser ótimo. Mas eu fiquei com uma ideia também, porque no show do Stereolab, ela tem um momento do show que ela toca trombone. E eu acho que ela aprendeu a tocar trombone relativamente recente, assim, não sei se faz tanto, sei lá, não deve fazer muito tempo não, acho que deve ter aprendido e toca na turnê desse disco novo. A gente ficou viajando assim mesmo, ia ser massa que ela gravasse um trombone, nem era a frase que ela fez, eu queria que ela fizesse o pararará, que é uma frase que eu faço na escaleta, acho que eu tinha gravado isso na escaleta, e foi, pô, ia ser massa que ela fizesse isso no trombone. Se eu tivesse ela tocando trombone, já tava massa.
E aí ela voltou com uma letra e tal, e tem um tchu dela, ela canta e ela toca o trombone. Aí, porra, aí zerou o game mesmo, assim, de que massa, a gente tem um Letícia Sade tocando trombone no nosso disco, e aí é foda. E quando a gente mandou a música pra ela, é engraçado, assim, que, sei lá, foi uma impressão minha, a gente é muito fã, né? Aí quando a gente mandou essa música, eu fiz, velho, eu já sei o que ela vai fazer, velho, tá ligado? Em que parte que ela... E foi justamente assim, que ela nem não canta, né? Ela declama ali, né? Declama. Eu nem parei para escutar ainda, mas... Eu achei muito elegante. Muito elegante, né? E eu sabia que ela ia fazer isso, velho. Aí chegou, sabia. Só não sabia que ela ia fazer um trombone tão massa também, né? Mas foi massa, foi muito bom, muito positivo sempre, né, Letícia? Aí agora a gente arrumou uma trombonista oficial aí, né, para as próximas músicas, velho. Outra vez pesado do trombone, ele manda pra Letícia. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. So you're saying with Hilton Honors, I can use points for a free night stay anywhere? Anywhere. What about fancy places like the Canopy in Paris? Yeah, Hilton Honors, baby. Or relaxing sanctuaries like the Conrad in Tulum? Hilton Honors, baby. Ooh, what about the 5-star Waldorf Astoria in the Maldives? Are you gonna do this for all 9,000 properties? When you want points that can take you anywhere, anytime, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Boa, bom demais. Vamos pra terceira música aqui, Mergulhando no Mar. Esse foi o segundo single desse disco, né? Foi lançado ali em março. Tem essa coisa do samba, mas ao mesmo tempo tem essa coisa psicodélica que tá presente ali no disco todo. Eu gosto muito das linhas de synth, que é uma coisa meio áspera, assim, é como se estivesse naquele sambinha e do nada acontece algo e muda a canção. Eu acho muito interessante essa coisa, parece como, sei lá, essa mudança repentina do mar, assim mesmo, sabe? Acho bem interessante. Conta mais pra gente sobre a faixa. Essa música era muito... Eu comecei a fazer ela bem assim, minha filha era pequena. Quando eu comecei a fazer, até postei isso um pouco assim, tipo, a primeira ideia me veio quando ela tinha meses. Mas aí quando a pandemia veio mesmo, que eu disse, cara, virou meu mantra, assim, sabe? Vontade de dar um mergulho no mar. Puta merda. Porque eu moro em São Paulo há 16 anos, mas a minha dinâmica é sempre de viajar e fazer show, né? Então naquele momento ali foi um momento que eu não podia, sabe, viajar. Tipo, mudou totalmente a minha relação de estar em São Paulo, né? De ficar aqui o tempo todo e tal. Eu tive sorte de a família da minha companheira ter alugado uma casa no interior durante um tempo. A gente ainda foi pro meio do mato, tal. Foi muito legal, assim. Mas era meio que esse mantra, assim, dessa sensação de estar meio preso aqui em São Paulo. Nasceu muito desse jeito. Eu pensando ali na Pedra do Xarel, que é o meu banho de mar favorito em Pernambuco. Essa música, a gente fez um trabalho bem... Acho que vale salientar isso. A gente fez um trabalho bem forte em estúdio nela também. Acho que foi uma das últimas a gente finalizar, assim, né? De arranjo, porque, assim, ela estava bem nessa linha do samba, né? E a gente fez um trabalho assim, pô, beleza, tá massa, tá, mas vamos dar uma mombojorizada nela também, né? Assim, vamos... Pelo menos um som de videogame tem que ter, né? Em algum momento, né? Essa transição aí, né? Das partes A para B, né? E tal, né? Para deixar a coisa, né? Um samba, mas também meio com a nossa psicodelia, né? E foi bem legal. Eu lembro uma sessão que a gente fez, acho que tava eu, Chiquinho e Léo D, que é o produtor do disco. E foi um dia que a gente foi para mombojorizar essa música. Mombojizar, não sei como é que é o verbo. E aí foi que a gente foi atrás, né, do som de videogame, tem aqueles... Léo abriu lá um som de umas cordas, né, que ele tinha... Foi uma coisa bem nerd, assim, um dia bem nerd, assim, mas que deu uma descaracterizada um pouco da coisa muito samba dela, né? E aí eu acho que a coisa que você até falou, né, que esse mergulho no mar ficou bem caracterizado, né? Bem psicodelizado, assim, né?
trouxe a sensação para as texturas de timbre, né? Acho que foi bem legal isso nessa música também. É como se ela nasceu mais do samba, né? Eu acho. Mas aí a gente ali já, quando a gente tava construindo a música, a gente tem uma certa dificuldade de fazer uma música linear, né? Se você pegar os primeiros discos, as músicas sempre tem parte A, B, C, D, vai endoidando. Então, a gente é foda, a gente é muito inquieto. A gente jamais vai fazer. Jamais não, mas é muito difícil fazer a música só parte A. Essa provavelmente tem parte A e B. Ela nem é tão pra lá e pra cá. Mas eu acho interessante essa coisa da parte B ser realmente muito diferente da parte A, de levar para outro canto, como você falou, do você, o mergulho no mar, mas que às vezes o mar não tá tão calmo e tal. Então isso poeticamente eu acho que ilustra muito bem assim, onde a gente como a gente imagina, né? Às vezes nossas músicas têm uma linha interessante. Então, apesar de ser uma harmonia relativamente simples, a gente sempre curte incrementar, enfim, dar uma outra. Você investindo nos timbres das coisas, você mudando uma coisa ali, tirando um instrumento e dando uma multada e tal, que isso a gente acaba fazendo um pouco depois, né? Mais pro final do processo. Então, aí se a gente tirar, sair todo mundo aqui e rolar só o eita, vontade, e aí entrar, a gente fica meio que brincando com isso. Essa é uma parte muito divertida das tecnologias, né, de hoje em dia. E ao longo dos 3 anos, essa música acho que foi a que a gente testou mais ritmos diferentes. Eu lembro da gente tocando ela meio surf music uma hora, meio... Aí uma hora o batera falou, pô, e se fosse um reggae? A gente fez todas as versões possíveis. As combinações. Aí no final, acho que a gente foi vencido meio pelo cansaço, assim, tipo, não, bicho, é um samba mesmo, samba mombojó, do jeito da gente, vamos embora. Não, é muito legal, essa quebra de dinâmica deixa a música muito interessante, assim. Vamos pra próxima aqui, Em Cima da Areia, com o Nailson Vieira, né, o trombonista. Vocês têm mais um trombonista, vocês falaram da Letícia, outro, já tem um naipe, um. Né? Tem um naipe de trombone aí já. Trombone é um destaque do disco. Essa eu acho bem interessante porque ela traz a ciranda, né, a música bem popular de Pernambuco. Tem um fato bem legal também que eu acho que você compôs, né, Felipe, com a sua filha. Então tem a parceria. Conta mais pra gente sobre ela. Pois é. Eu até fiquei pensando em botar a autoria dela, mas aí depois eu vi que ia ser meio complexo. Eu disse, não, bicho, a gente tava já no meio do final. Tudo que é meu vai passar pra ela, então tá tudo certo. Deixa registrado aqui. Que a gente tava desenhando, até botei esse desenho que ela fez numa moldura depois, assim, pra... Que legal. Uma gratidão, assim, que ela tava desenhando uma praia. E aí era tipo, embaixo era areia, em cima era o mar, né? Em cima o céu, assim. Aí ela virou assim pra gente, aí falou assim, né? Em cima da areia é o mar. Aí na hora, tipo, eu tava com violão, aí eu fiquei pensando, caramba, isso aí poderia ter sido uma música de Mateus Aleluia, assim, em coãs, assim, sabe? Em cima da areia é o mar. Aí já veio na minha cabeça, assim, meio essa coisa, que eu depois fui construindo uma letra Dorival que Caymmi também, né? Dorival Caymmi, super. Essa letra, caramba, eu fui e voltei. Acho que ainda... Eu terminei sem estar 100% satisfeito, mas foi o mais satisfatório que eu consegui chegar, porque era o tipo daquela música que eu acho que sozinho eu nunca ia conseguir terminar essa letra, ia ficar ali rodando. Noite sem claro, às vezes eu acordava e dizia, não, era isso que eu preciso escrever, aí eu acordava e escrevia. Demorou pra caramba, foi uma das últimas que eu gravei, acho que já agora em 2026. Mas o resultado, de um modo geral, assim, eu até fiquei pensando muito num amigo nosso, Homero, que ele toca derbaque na música O Poder da Dança, e o Homero é meio que um cara que faz um monte de coisa, ele toca na orquestra sinfônica, ele cria controladores, tipo samples, ele produz música, ele é um baita chefe de cozinha e também é um cara que veleja. É velejador. É velejador também, puxou Chiquinho aí pra fazer coisas nessa área. E aí eu comecei a tentar me imaginar no lugar dele ali, assim, sabe? E pensando, porra, tem que pensar não num jangadeiro, num pescador, assim, sabe? Acho que tem que pensar uma coisa mais perto de mim, assim, né? Pra eu não perder muito lugar de fala, assim, sabe? E aí eu comecei a lembrar das histórias dele de vai fazer uma regata e vem uma tempestade, bate, mas ele vai lá, o barco vira, não sei o quê. Fiquei pensando muito nessas coisas e tentando criar uma versão
Que no final das contas, muita gente já me disse que parece meio coisa de pescador e tal, que foi o que eu tentei não fazer, mas... Mas a estrutura dela é muito de... Ela meio que começa meio com um samba de gafieira, né? De certa forma, assim. Ela tem um trombone que dá uma coisa... E aí, no final, é que ela desemboca numa ciranda. E o que é que aí é onde entra nisso. Porque é uma ciranda, na minha cabeça, apesar da história estar falando do mar, mas na minha cabeça é uma ciranda mais da ciranda da Mata Norte, que é de onde veio o maracatu rural e tal, que é um pouco diferente, assim, a ciranda da Mata Norte é um pouco diferente da ciranda de Itamaracá. Assim, tem um assim, não quero me aprofundar nisso, que eu posso estar falando muita besteira sem ter muito conhecimento, mas eu acho que são duas coisas que não sei quem, eu acho que talvez o da Mata Norte veio primeiro e depois foi bater no mar, mas são meio diferente. E eu comecei a frequentar mais recente a coisa lá de Nazaré da Mata. Depois que eu voltei para morar em Recife, eu comecei a ir mais lá em Nazaré da Mata, sempre tem a sambada, de vez em quando o Ciba vai lá também. Comecei a me interessar muito pela coisa a relação de Ciba com Nazaré da Mata. Aí conheci uma turma que é mestre, uma galera que é muito nova, que é mestre de maracatu, tem mestre Anderson Miguel, Nailson, né? E conheci Nailson, que é o caçula, o mais novo, e ele é presidente do Maracatu Estrela Brilhante, que é um maracatu bem... Que tem uma outra coincidência também, que o Maracatu Estrela Brilhante, ele nasceu no dia 1º de abril de 2001, que é exatamente o dia que o Mombojó nasceu também. É uma coincidência cósmica, assim, que no mesmo dia, no mesmo ano, em lugares muito diferentes, estavam nascendo dois grupos, né, que estão ativos aí até hoje. Eu me interessei por isso, assim, às vezes, quando eu posso, eu vou lá. E eu achava que essa música tem que ter... Eu acho que a frase já existia lá no final... A gente já cantarolava isso na música. E, pô, isso tem que ter um trombone, velho. Porque as coisas lá da ciranda, da sambada e tal, tem muita coisa do trombone e tal. E Nailson é um artista muito novo, que ele toca trombone, ele canta, ele cria... Ele escreve letras, ele é daquelas pessoas que todo dia ele tem 1, 2, 3 músicas, sabe? Que ele faz, que ele cria uma onda nova, então... E aí Homero toca com ele, Homero, esse amigo que o Felipe citou, toca com o Nailson, então eles estão rodando para lá e para cá, então achei que seria massa, assim, trazer alguém novo, né? E um elemento diferente, assim, a gente não lembro de ter outra situação em que a gente usou essa referência da ciranda e de Nazaré e tal, Nazaré da Mata. Não lembro da gente ter feito essa menção em outra música. E achava que era massa ter alguém ali. E ter alguém tocando, na verdade. Eu queria muito que ele mais do que ele tocasse, que ele cantasse, eu queria que ele tocasse um trombone, alguém... Porque talvez se Letícia tivesse gravado esse trombone, talvez não tivesse essa propriedade. Então foi massa ter alguém novo, mais novo que eu, e tem essa relação com Estrela Brilhante e tal, então acho que deu para amarrar legal. E no final das contas, teve uma outra participação que entrou aos 47 do segundo tempo, que aí alguém pode falar aí. Foi nosso amuleto da sorte, que é o Negão. O que eu ia falar, que veio Nailson, né, um parceiro super novo, e sincronicamente aí, como essas coisas do Solar aí estão acontecendo, veio um amigo muito velho, um parceiro mais antigo, talvez, aí da gente, nosso amuleto da sorte, já gravou no Nada de Novo, né? Gravou no Amigo do Tempo, né? Ele é um amigo, sempre tá junto, que é Kelps Negão, né? Ele é a voz grave do Mombojó, né? Toda vez que a gente pensa num grave exatamente. Minha missa e antimonotonia. E eu acho que a música, com a chegada dele, assim, ganhou muita força já nesse lugar meio... Parece, no final, né, aquela ciranda final ali com um gravão falando aquelas palavras de botar todo o mal pra fora, né, que vai no final toda a apoteose junta. Eu acho que ganhou uma força muito grande, assim, de ser uma parada meio com uma ciranda coletiva mesmo, assim, né, de muita força, né, até porque o que está sendo emanado ali é muito bonito. Tô até bem curioso de ver esse momento no show, né, de ter, né, a galera, sei lá, jogando todo o mal pra fora e com aquele grave de Kelps, né, um trombone de Nailson, dando as mãos. Maracatu. Léo também fez
um caboclo, velho, de lança meio que as panelas. Galáctico, velho. Não sei se parece, mas eu achei muito massa, assim, velho. Essa conjunção de fatores aí no final da música. E Kelp entrou nos 48 do segundo tempo, porque quem ia cantar essa música com a gente era Benegão. Caramba. A gente chegou a conversar com ele. Ele falou, me manda a música. Aí eu mandei, só que tava bem na época da turnê do encerramento do Planet Hemp. Então ele devia estar muito corrido, né? E aí ficou aquela lacuna, assim, porque a gente tava contando com aquela voz grave, assim, sabe? A gente tinha imaginado. Aí a gente tava junto fazendo uma reunião da banda. Tipo, o disco já tava tudo pronto, já tava, tipo, mas ficou, pô, faltou aquela voz grave, né? Aí alguém falou, caramba, mas tem Kelps, pô, que ele... Sempre quando ele faz alguma coisa com a gente também, as músicas dão certo. E eu acho que tu mudou a letra, né? Nesse último dia, tu regravou, né? Eu vou gravar de novo a voz e mudou a letra. Acho que foi mais a intenção mesmo. Né? Mas foi muito curioso, que a gente ligou pra ele no meio da reunião, Kelps, a gravação era no dia seguinte. Aí ele, porra, caramba, faz anos que a gente não se fala. Ele, bicho, amanhã tu vai fazer o quê? Aí ele, não sei, velho, meu irmão, a gente quer que tu grave no disco da gente. Ele, oxe, eu vou na hora. Aí, tipo, ele dormiu, acordou, gravou com a gente, assim, foi bem de surpresa e acho que marcou a presença como um talismã mesmo que ele é. Não, massa demais. Esse realmente é um disco de muitas colaborações, né? E a gente chega na quinta, que é mais uma música com bastante colaboração. A Baixa Realidade tem a Letrux, mas tem também as letras do Anderson Foca, né? Do Camarões Orquestra Guitarrística. Essa, acho que é uma das minhas preferidas do disco, assim. Ela é bem groovada, uma coisa bem oitentista ali. Enfim, e tem essa letra sobre cansaço, sobre... Eu não sei se exatamente evitar a realidade, mas algo ali de desafiar essa realidade que nos é imposta. Tem a frase que eu mais gosto, é não tenho mais idade, eu quero hipocrisia. Amei essa frase, conta mais pra gente sobre ela. É do Foca isso aí, né? Ele tem... É uma coisa que ele fala muito, assim, né? Ele se auto-intitula o Jó Velho, que é o cara porque ele vai pra todos os shows, pra 1 milhão de coisas. Tem um aplicativo de contar os passos lá. Eu digo, rapaz, tu é muito jovem mesmo, que eu não aguento nem um Lollapalooza da vida. A gente vai pra viagem um todo pra ficar vendo show e tal. E aí ele tava nessa, assim, de fazer um mutirão de músicas. Ele é um dos compositores que eu conheço que mais produz, velho. De longe, assim. Ele já deve ter mais de 300 músicas gravadas. O bicho tem muitas bandas e tal. Aí ele falou que tava fazendo um banco de música que ele ia jogando para os projetos dele. E aí conversou comigo pra gente fazer. Foi curioso que quando ele me mandou a letra, ele disse, pode mexer na letra. Aí eu me lembro que eu alterei assim, uns detalhes, mas a letra, a maior parte é dele. Mas eu fiquei tentando fazer uma coisa meio... Na época que eu fiz, eu tenho me inspirado no Ramones, assim. Eu disse, o bicho é meio do rock. Acho que seria legal ter uma parada assim, meio Ramones. Se você for ver, assim, a versão original que eu tenho, assim, voz e violão, ela é meio aquela coisa para acorde tocando, assim, sabe? E aí mandei pra ele. Aí ele gostou pra caramba. Eu fiz a melodia de voz e tal, né? Mexi na letra um pouquinho. Aí ele gostou pra caramba e botou num projeto uma versão reggae. Ele cantando super bem a música. Que ficou muito massa, assim. Tem uns arranjos de metais bem bonitos, assim. A galera toda de Natal. Sabe que eu nunca ouvi, velho. É muito massa a versão dele. É ele cantando um reggaezinho, Equilibristas do Mundo Torto. E aí, depois que eu ouvi a versão dele, eu fiquei, caramba, essa música, bicho, é Reflector. Sabe essa música Reflector do Arcade Fire? Sim. Eu fiquei, meu irmão, essa música é Reflector. Que eu passei uma fase viciado nessa música. No clipe, principalmente, né? É uma música longa ainda, tem 8 minutos. É uma música... 8 minutos e tal, né? Tem uma participação recorde de rápida de David Bowie, né? Ele canta nessa música, ele fala uma vez assim, né? This Reflector. E pronto, aí acabou a participação dele. E aí eu fiquei, caraca, tem que ter essa pegadinha aí, tipo, essa pegada da bateria, né? Aí eu fiquei, tipo, porque as músicas que eu levo com o Bojó, eu nunca sei o que é que vai acontecer. Eu sempre chego com a ideia e essa ideia nunca acontece. Tipo, eu digo, eu fiz essa música aqui, ela é meio assim. Aí o batera sempre ouve e vai para outro lado.
Mas aí, quando eu tenho muita certeza, eu sei que eu tenho que chegar no juízo dele e ficar cozinhando ali. Foi que nem Papapá, do Mombojó, que Vicente usa muita nota na bateria. E eu ficava, Vivi, tem uma música aí, mas tu tem que fazer o caixa bem retinho. Tá, que é a música pra galera dançar. E aí rolou, aí nessa eu fiquei ali pensando, pô, tem que usar a mesma tática de Papapá. Eu fiquei, toda vez que eu encontrava com ele, Vivi, velho, tem que ouvir isso aqui, tem que, pô, essa música tem que ser assim e tal. E na hora fluiu bem, assim, acho que quando o baixo entrou na música, né, acho que esse disco é uma das coisas que me chamou a atenção depois que eu parei pra ouvir, assim, caramba, os baixos desse disco eu gosto muito, assim, né, acho os arranjos que Missionário José fez, assim, são muito bons. E eu lembro dele tocando, assim, já, acho que deu a motivação ali pra a bateria ir junto, sabe, fluiu muito bem, assim, a versão da gente, né, tipo, manteve aquela ideia que eu tava, mas teve a cara da galera também, assim, né, acho que foi uma transição boa, assim, pra canção, e muitas dos arranjos eu só ouvia depois de pronto, porque o disco foi todo feito lá em Recife, né, e eu aqui em São Paulo, então, tipo, tinha uma sessão, a galera me mandava, tipo, o assovio que tem na música, né, quando mandou, o assovio só tinha no final da música. Aí eu disse, não, bicho, esse assovio tá muito bom, velho. Você aí tem que ter no começo e no final, você aí tem que dobrar essa parada, que ficou muito massa. E era sempre essa surpresa legal, assim, de ouvir a música depois, né? E foi meio que esse assovio foi Léo fazendo, deixa eu gravar só um registro aí desse, pra depois da guitarra fazer esse riff. Aí ele postou lá e... Aí na hora a gente riu pra caralho. Caralho, que esse assovio é muito chiclete, velho. Muito, sei lá, velho. Madonna, sei lá. A gente ficou muito desse, mas aí foi entrando, meu irmão. É meio do navio, assim, né? É sucesso, o assovio. Vamos deixar o assovio. Eu acho que depois desse assovio a música foi pra outro nível, velho. A gente entendeu que, meu irmão, essa música ela tá muito massa, muito pop, e eu acho que Léo, inclusive, deu uma grande força nisso, né? Porque é o ambiente que ele trabalha seguro, assim, né? Nessa coisa mais pista, assim. E foi, eu acho que é uma música que também saiu muito fácil, assim, né? Terminou que uma célula muito que se repete e a gente simplesmente só tocou, né? E aí teve Letrux também, né? Que interpretou maravilhosamente, né, velho? Esse hino 40 mais, né? Essa música, velho. Essa música é um hino 40 mais. É tipo, meu irmão, tipo, eu quero só ficar tranquilo. E Letrux chegou bem no finalzinho mesmo, a gente tava conversando, assim, né? Pô, eu admiro pra caramba o trabalho dela, né? Acompanhei o nascimento do Climão, porque eu tava lançando um disco solo pelo mesmo selo que ela, né? O meu disco saiu um pouquinho antes, o dela saiu um pouquinho depois, assim, foi aquele arrebatamento, assim, né? Foi muito forte. Já conhecia ela da época do Letusse, ela já tinha cantado com Del Rey, com a gente e tal. E aí a gente tava pensando, né? A gente até ficou pensando, pô, vamos chamar a Duda Beat pra cantar essa música com a gente e tal. E aí ela postou fez uma postagem sobre um show que ela tava fazendo, né? Letrux Alternativa. E no texto ela falava dela ainda nos primeiros shows do Mombojó no Rio de Janeiro, assim, né? Legal. Porque ela tava falando de toda essa cena dos anos 2000, né? E ela citava a gente, aí eu tinha acabado de acordar, fiquei lendo aquilo e disse, pô, tem que ser ela, velho. Tem que ser ela. Não, mas essa música requer uma ironia fina ali, que acho que a Duda talvez exatamente. Não tenha. A Letícia tem essa... Ela caiu como uma luva nisso, né? Até no momento que ela fica meio falando, assim, que não estava previsto, ela inventou aquilo de... Que legal. Não é nada daquilo que ela fala, assim, sabe? Isso aí ela inventou. E era um negócio que precisava mesmo, né? Pela atmosfera, assim, né? Depois daquilo, realmente, tipo, ela é uma intérprete, caramba, assim. Acho que até das próprias músicas dela, assim. Ela sabe interpretar bem essa coisa de você, né, ter esse gestual na hora de cantar, né? Ela é muito boa nisso. Que eu acho que eu fico muito preso na coisa de criar a melodia e tentar fazer do melhor jeito. Às vezes eu esqueço um pouco de criar um personagem e me envolver naquilo, né? E ela tem isso, assim, muito bem, assim. Ela mandou muito bem nessa faixa.
Inclusive, ela estava tocando no show dela Deixa Acreditar, né? Que é a nossa música. Isso aí chamou, né? Também, assim, bem legal. Para mim, chamou. Pô, velho, que onda, que massa, né? Assim, que Letícia tá. Porque ela tava bombando, né? E tal. E quando você menos espera, né? Pô, né? Despertou aí uma história. Então foi muito bonita essa junção aí. Foi massa. Boa. Vamos pra próxima então. A sexta faixa é O Poder da Dança. Foi o primeiro single do disco. Como vocês decidiram apresentar essa nova fase da banda pra todo mundo. Eu acho interessante, porque acho que ela sintetiza bastante do disco, assim. Esse é um disco muito mais dançante, acho que todo o resto, assim, que vocês fizeram. Tem... Por mais que antigamente tivesse também a coisas dançantes, acho que essa coisa da bateria sincopada, do baixo e tal, te convida mais pra dançar. Essa coisa do solar, do ensolarado, também tem né, essa coisa da dança aqui. Conta mais pra gente sobre a faixa. E por que também foi a primeira que vocês apresentaram? Eu pensei em alguns elementos, assim, né? Acho que cada um teve ideias diferentes, assim, né? Eu achava legal a coisa de não revelar de imediato o que seria, né? De meio que ir introduzindo aos poucos, meio como quase umas pistas, né? Aquela história da João e Maria deixando o negócio, as pessoas vão seguindo aquela coisa ali e vão aos poucos entendendo o que é que acontece, assim, né? Eu achei que essa música, ela tem esse lado, assim, o Der Bach, ele chama muito por um lado específico, assim, da música, né? Essa coisa meio balcã, assim, meio, sei lá, referências, assim, né? É um instrumento que eu acho que é como as coisas do maracatu, assim, aquele triângulo que rola no... Triângulo não, mas aquele... Quando você ouve aquilo ali, você já se teletransporta para um lugar, né? É o cobel, né? É um cobelzinho, né, que rola. E eu acho que o Der Bach tem um pouco disso, assim. Eu fiquei imaginando, cara, eu acho que essa música vai confundir todo mundo, assim. Tipo, ninguém vai conseguir entender o que é que vem por aí. Mas é até legal de ouvir vocês falando que ela já introduz esse elemento, assim, né, da dança, que um pouco que é o espírito do disco, né? Porque na minha ideia era mais de confundir do que de explicar. Eu acho que esse é um exemplo clássico daquela música que o Felipe chega com uma ideia e a gente... Peraí, pô, não é nada disso. É pro outro lado. Ela era meio uma... Não, mas ela era meio uma cantiga de roda, né? Um tchan, 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 tchan. Aí, caralho, peraí, pô, já tem 4 sambinhas aí no meio, com não sei o quê. Vamos fazer outra coisa aqui. Vamos dar uma aloprada. E a gente tava ouvindo muito Marcelo, também, uma dessas coisas que o Marcelo descobre aí. E aí bota na roda, assim, essas coisas que o algoritmo chega pra ele. Aí uma delas era o Altingun, que é uma banda da Turquia, meio Amsterdã e tal. Meio, essa coisa meio indie pop, meio asiático, né, e tal, enfim, ali, turco, sei lá. E com essa coisa árabe e tal. E o som deles é muito foda, assim, eles têm essa coisa do baixo meio quebradão, assim, só que com timbre muito anos 70, assim, muito... E o cara que toca, que é meio que o dono da banda lá, ou é o Cru, né, não sei qual é a onda dele, não. Mas ele é tecladista e tal, e ele tem um jeito de tocar sintetizador, porra, muito legal, assim, a escala... Com aquela coisa, uma coisa que a gente tende a identificar com, isso é uma música meio árabe e tal, mas que é uma escala diferente, só que com um timbre muito, muito bacana. Então eu pelo menos estava muito inspirado nisso, nesse momento. Eu vi que ali seria uma chance da gente, peraí, vamos quebrar essa música para uma outra coisa, para uma coisa até mais dançante mesmo, assim, mas só que sem... apontando um pouco pro Mombojó do futuro, assim, pro Mombojó associado ao que a gente tá ouvindo agora, né? Porque o disco, acho que ele naturalmente ele se conectou muito com Nada de Novo, ele se conectou com o Mombojó de antes, só que, enfim, atualizado, né? É reconectado com outras coisas. Então, eu acho que foi um laboratório muito bacana da gente se usar muito das inspirações que a gente tava tendo. E aí que veio a coisa, pô, vamos trazer o Der Bach também, tá? Já que tá aqui, já que o Mério tá aqui também, o Mério sempre tocou Der Bach, enfim, toca ali a percussionista, né? Toca um milhão de coisas, sempre andou com o Der Bach pra lá e pra cá.
Aí, porra, é a chance, velho, de a gente ter Homero aí no disco tocando uma coisa diferente. E o Homero nunca tinha tocado com a gente, né? Ele já gravou as bases do Amigo do Tempo. Como a técnico, gente né? gravou no estúdio dele. Ele sempre deu muita força pra banda, mas ele sempre reclamava, pô, vocês nunca me chamam pra gravar nada. Aí foi o momento aí. Eu disse, ó, chegou tua hora aí, bicho. Solta teu derbaque aqui, bota o bicho pra cantar aí. E aí eu entendo que é uma música simples, né? Uma música com poucos acordes. Tá? Ele fala, parece muito com alguma outra música que a gente já fez também, mas eu acho que enfim, a melodia que o Felipe criou, enfim, a atmosfera que a gente conseguiu ali, cada um do seu jeito e tal. A linha de baixo também, achei que foi muito, muito assertiva, assim, fora do óbvio, né? De você estar ali sempre junto com o bumbo e tal. O baixo dança, acho que o baixo conduz muito a música, conduz a dança, né? Então, enfim, todos os elementos são importantes, mas eu me apego muito a essa coisa do baixo, da escala das coisas do GIF, do teclado, da melodia, da voz, levar para um lugar dançante. Coincidentemente era sobre o que a música falava, mas nem tava tão apegado a isso, mas acho que casou muito bem com isso. E de um jeito diferente de dançar, né? As outras músicas, né, da gente. Então é um jeito mais com mais malemolência e tal. E a gente resolveu fazer um clipe disso, né, também dessa música, que aí convidou um amigo da gente, amigo de Felipe, e aí ele quase como se ele botasse um pouco um frevo malemolente, assim, já dá um outro nó na cabeça também quando você vê ele dançando, sabe? E quando eu imaginava dançando, eu não imaginava aquilo ali. E aí quando você vê alguém que é da dança, acho que ele usou muitos elementos do frevo, só que, né, com o passo bem mais, tudo mais reduzido, o tempo mais reduzido, você fala, cara, que massa, né? Pô, dança é foda mesmo, né? Dança é um negócio poderoso. E nessa música, eu queria falar uma coisa, não sei nem se eu falei para vocês, mas a gente levou a negativa mais gentil e fim de todas. Porque eu fiquei, quando a gente tava gravando essa música, eu fiz, meu irmão, a gente tem que chamar a Marisa Monte, pô, pra cantar essa música. Total, eu lembro disso. Nem lembro, essa parte eu não peguei, não. Eu não lembrava da negativa, eu lembrava só da ausência de resposta. Eu fui atrás, pô. Falei pro pupilo. Aí, assim, se você pensar essa música com a voz de Marisa Monte, bota um IA aí, funciona, né? Tipo, E aí eu cheguei até a empresária dela, consegui, né? Nem falei com você, porque assim, não tem o que falar. Para convidar a Marisa Monte, acho que não precisa nem falar com a banda, né? Mas aí... Ela aceita, né? Chegou até ela, né? O convite, até Marisa mesmo, né? Mas aí ela estava num outro momento, né? A gente levou uma negativa... Foi muito elegante essa negativa da empresária dela. Tipo, a Marisa adorou o convite e tal, mas ela tá no momento de muita areia pro caminhão de vocês, pai. Já funcionou. Guilherme Arantes já rolou, né? Tipo, já valeu então, a história, né? Isso acho que eu não tinha falado ainda, não. É primeira mão aí. Boa demais essa história. Vamos para a 7ª faixa, aqui em plena sexta-feira, com Lucas Afonso. Essa talvez, o Chiquinho tinha falado de se reencontrar ali com Nada de Novo e tal. Pra mim, acho que liricamente essa que mais se aproxima, assim, dessa coisa meio inquieta, meio dedo na cara, assim, que tinha bastante naquele disco. Enfim, fala da realidade ali, né, do trabalhador brasileiro. Conta mais pra gente sobre essa faixa. Eu acho que ela foi a única, se não me engano, que a gente gravou em 2023, porque essa sessão que a gente gravou de 2 discos ao mesmo tempo, né? A maioria das coisas a gente não usou, das músicas que a gente gravou lá, que era... O principal era fazer esse disco, mas foi tudo depois, assim, né? Foi bem legal, acho que a participação de Lucas... Nessa música eu quase não fiz nada, nem canto muito, nem escrevi muito nessa música. Mas achei muito legal o lugar de Lucas ali, porque ele é um cara que construiu a história dele fazendo poesia, né? Ele vem do rap, mas ele tem uma bagagem de roda de samba também. Então eu sabia que ele tinha uma segurança para cantar melodicamente. Ele não ia só ficar recitando, né? E ele mandou super bem, assim. Acho que ele se encaixou, ele
veio aqui em casa uma vez, reclamou, pô, tô com dificuldade, porque só todas as músicas que eu faço são em 4, e essa aqui não é. Mas esse bicho, tu vai se acostumar e tu vai mandar bem pra caramba, e foi o que aconteceu, né? Ela é trabalhosa, aquela música, ela foi muito... ela foi muito baseada numa coisa do teclado ali. Que é um negócio como se fosse um sambinha em 7, assim. Só que a gente... vamos ficar fazendo todo mundo em 7 e a bateria em 4. 1, 2, 3, 4. Aí, meu irmão, isso dá um nó, velho. Realmente, pra cantar isso é bronca, assim. Foi bem trabalhoso dele criar em cima. É foda de encaixar as sílabas e tal. Foi meu Deus. É como se, na minha cabeça, é como se essa música ela começa a dar essa tensão. Eu pelo menos, eu sinto essa tensão nessa música, assim. Dessa coisa, desses 7 versus 4, a bateria e todo mundo, a banda num jeito e no outro, e ele cantando, e aquele, enfim. Só que aí uma hora ela se resolve em 7. Uma hora todo mundo vai pro 7 ali, a bateria, ela dá uma, pelo menos eu tenho uma relaxada, assim, e aí no final, aí ele entrega o que era, né? Uma sexta-feira. A gente tá falando do carro da semana inteira, que é doideira e tal, e no final, parece que na sexta-feira de tarde, todo mundo dá uma relaxada. Todo mundo se encontra aqui numa harmonia, né? E aí o resto deixa para a semana que vem. Eu tenho muito essa impressão com essa música, ela me traz uma tensão. E é muito Mombojó isso também, muito Mombojó, nada de novo também, essa tensão de vários instrumentos, várias coisas, para uma hora ter o seu momento ali de... É legal que às vezes tem umas referências que elas vêm de uma maneira muito inusitada. Eu ouvi alguém escrevendo sobre que essa música tem umas guitarras bem indie, aí, sei lá, citou umas bandas assim, que eu acho que nem a gente ouve tanto, mas que foi uma construção, eu que estava ali acompanhando um pouco a distância, né? Eu lembro que foi uma coisa que Léo, o produtor, cantarolou primeiro. Ele tinha pedido para eu gravar, eu não consegui gravar em casa, e depois Marcelo gravou isso aí, e eu acho que gravou de um jeito que ele fica meio... Cada nota vai para um lado do caixa do direito e esquerda aqui, né? Tem ouvindo. E aí dá um efeito bem, realmente, assim, uma coisa para mim inusitada, assim, realmente uma referência de indie guitarra mais mesmo, assim, que usa aquelas notas simples, aquele cara que não é tão virtuoso, pega lá... E é legal como uma coisa vai se construindo, assim, porque não era nada premeditado de chegar nesse lugar, mas chegou e ficou bom. Eu me conecto muito com o Stereolab, por exemplo, assim, talvez o óbvio da gente seria mandar essa música pra Letícia, pra ela escrever alguma coisa, mas certamente pra ela ia soar, que óbvio. E aí foi massa, tipo, o jeito que Lucas criou é muito diferente, enfim, foi muito bacana mesmo. Tem que ter um brasileiro pra cantar isso. É um playground lisérgico, assim, né? Todo mundo resolveu chapar junto ali, porque até mesmo a gente fazendo essa música ali em ensaio, né, tal, aí, porra, que música doida, esses compassos tudo trocado, e aí só tinha uma coisa que ficava, que era o tan, tan, tan. Aí de uma hora para outra esse tan, tan, tan virou sexta-feira. Exatamente, Na real, a música inteira era isso, né? Era sexta-feira, que doideira, era isso. A minha parte da letra é isso, eu só fiz isso, sexta-feira. Que massa, né? Já passa isso, né? Já tá legal. Aí, tipo, chapação de todos os lados. Aí, quando chegou em Lucas, eu me lembro na casa de Felipe uma vez, eu acho que eu tava lá também nesse dia, e como chegou na lombra dele, né? Tipo, porra, sexta-feira, né, velho? Tô pensando em fazer um negócio com o patrão, que aí o metrô, não sei o que. Caralho, velho, o bicho já foi pra outro lado da doideira, que a gente não sabe com gente lá em Recife. Que a gente fez, eu acho que lá em Recife, essa lombra, assim, mas essa célula, né, dessa música, né? Acho que não, acho que foi em São Paulo. Começou em São Paulo, mas a gente meio que fechou esse... Sexta-feira chegou lá no Mamelungo, lá no... Sim. Aquele... Pode ser. Lá. Sim. E aí, também, né, acho que terminou sendo leve, mas todo mundo chapando bastante, né? Inclusive Léo, né, trouxe essa guitarra meio indie também, no meio... Eu não imaginava isso também, mas ela tem uma pegada meio setentista ali, né? Aí tem um groove de bateria. Eu acho que realmente esse disco ele tava com
com tudo para ficar muito bom mesmo, para dar certo, né? Porque até essa música que todo mundo chapou, fechou bem legal, assim, né? É como se fosse uma Lucas de uma coisa tipo o jeito solar, o jeito paulistano, né? De viver o solar, né? Eu acho que cada música acabou tendo um pouco isso, né? A outra Letrux tem um jeito bem carioca, né? De viver o ensolarado. Boa, massa demais. A gente chega na última faixa então, Canudo de Luz. Essa tem a participação do Hervé Salter, do General Electric, a Sofia Freire e o Domênico Lancelotti. Essa já tinha ido, né, para outro projeto do Felipe, né, o Trio Eterno. Isso. Essa música é de Domênico, comigo também. Ele é autor e baterista da música. Gravou também outras coisas, mas baterias eletrônicas que rolam por baixo. No meio da música tem um yeah, que é ele também que fica fazendo isso aí. E foi muito legal porque ele é muito... Ao mesmo tempo, ele é meio desprendido assim, né? É difícil até de achar um adjetivo, assim, mas eu, quando fiz a música, a gente fez a música junto no violão e eu gravei num projeto, né, junto com o missionário José e André Érico, um projeto que a gente fez chamado Trio Eterno, e a música era cheia de partes diferentes. E aí, Marcelo tinha me dito há um tempão atrás, dizendo, pô, seria massa a gente gravar essa música. Isso ficou na minha cabeça, pô, seria massa a gente regravar essa música mesmo, né? E eu queria muito fazer alguma coisa com o Domênico. E aí eu falei, pô, Dom, eu vou estar no Rio, tal dia, vamos gravar uma guia da música, eu e tu, porque a gente não conseguiu juntar a banda. Eu queria que pelo menos tivesse o baixista, né? Porque, pô, nunca gravei a bateria sem o baixo estar junto. E aí essa música rolou assim, só eu e ele, só guitarra e bateria. E aí ele conhecia a versão que eu tinha feito e tal, ele disse, velho, eu vou fazer a mesma coisa, a música toda, e tu faz a tua parte aí. E a música nasceu desse jeito, assim, ele tinha uma introdução que não rolou, depois eu recitei a introdução só pra letra não ficar, pra não perder um pedaço da letra. Quando a música foi se construindo, eu me lembro que eu cheguei a mandar pra ele quando a gente botou baixo e teclado. Aí ele ainda ficou falando, pô, isso aí precisa de mais elementos, ainda essa música a gente tava assim meio que, pô, realmente essa música parece que ela não tá conseguindo chegar no resultado. Mas, assim, depois que toda uma galera e cada um fazendo um detalhezinho, né? Sofia encheu de voz ali, foi legal também. Aí a música deu um salto gigante, assim. Acho que é uma das que eu não esperava que tanta gente gostasse dela, assim, sabe? Eu tenho ouvido muita gente falando, pô, adorei essa música, é a minha preferida e tal. Foi uma grande surpresa, porque eu não tava botando muita fé, assim, né? Eu achei que seria legal ela ser a última, pelo clima, né? Às vezes me apegam a uns detalhes, né, que ninguém percebe, mas ela tem essa coisa de falar que o sol vai se apagar. Aí eu queria que ela fosse a última música, meio que tipo solar, né? Ela tem uma carinha de pôr do sol mesmo, assim, aquela coisa contemplativa, assim, né? Na praia e tal. A primeira música fala do quero amanhecer e a última música fala que o sol vai se apagar. Então que eu ficava muito me apegando a esses detalhes, né? Tipo, eu mudei o nome das músicas para eles fazerem sentido, de você ler um depois do outro, assim, né? Tipo, mergulhando no mar era mergulho no mar. Só que aí não fazia o sentido pra mim, na minha cabeça, assim. Na poesia, né? Dentro da minha loucura, não fazia sentido. E essa música eu tava me apegando a essas loucurinhas, assim, dizer, mas faz sentido. Mas no final de tudo, foi uma música que ficou muito boa, assim. Acho que muitas vezes eu começo por ela, boto ela e depois boto o disco todo de novo pra ouvir ela 2 vezes, assim, que eu gostei muito do resultado. Essa música tem uma curiosidade bem legal, assim, realmente o Solar, ele tava com muita potência mesmo, né, porque essa música, a bateria de Domênico, eu me lembro que no começo a gente abria a sessão lá, fazia, caralho, que batera louca da Gota, toda quebrada, né, meio soul maluco aí, né, tal, sem que a gente foi é isso que o Felipe falou, né, tinha poucos elementos, aí, pô, vai estar meio esquisito isso, né, aí parece que quando foi entrando o resto da galera, assim, ficou muito assim, né? Ficou uma poda brusca, assim, cresceu muitos elementos, né? E aí teve uma hora que acho que só faltava eu gravar essa música, que eu moro na Bahia aqui, velho, num lugar difícil, assim, eu não consigo gravar nada aqui eu só consigo ser pai, na verdade. E aí só faltava eu gravar, eu falei, essa música, como o Felipe falou, eu adoro essa música, velho, desde que
gravou no Trio Eterno, que eu fico, pô, essa música a gente tem que gravar no Mombojó, velho. E aquela agonia, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí chega ali, aí eu peguei, velho, amplificador, liguei meus pedais no quarto da minha mãe, velho, em Recife. Sempre eu aproveito o tempo em Recife, né, de shows, sei lá, de coisa junto, pra fazer tudo que eu tenho que fazer, né? E aí eu me lembro, Chiquinho tava lá em casa e toda a família lá, e eu dentro do quarto da minha mãe, com o amplificador lá. Aí eu, pronto, cheguei, né, velho? Eu já ia viajar nesse dia, o que é que eu vou gravar essa música, né? Porque, né? E aí me veio muito forte a alma de Tim Maia, velho. Eu fiz, caralho, sabe, eu pesquei um algoritmo assim, velho, eu tenho que gravar uma coisa do Tim Maia, velho. Aí eu pensei naquela guitarra phaser, né, do Racional ali, e aí terminou fluindo muito bem, assim. E aí eu também lembrei do arranjo do Trio Eterno, né, e fiz, pô, eu tenho que gravar e eu gosto muito de André Édipo, né, o guitarrista do Trio Eterno. Eu tenho que honrar o arranjo dele, né? E aí gravei em cima disso e terminou que, pô, ficou muito azeitado, assim, né? Tudo naquelas 2 horas que eu tive dentro do carro da minha mãe ali para gravar, chegou tudo e pronto, né? E aí chegou Sofia, mandou um monte de vozes, assim, acho que todo mundo sentiu muita vontade na música, assim, né? Léo também. A audição foi engraçado, porque Sofia não tinha ouvido a música ainda. Quando rolou a audição aqui em São Paulo, ela foi, e aí ela estava ouvindo pela primeira vez ali a música. E a música começa, gira a música toda sem a voz dela. Aí eu tava do lado dela, assim, e ela olhando pra mim, assim, tipo, cadê eu? Limaram. Aí depois ela que ela acabou... em todas, né? Não, então, depois que acabou, eu expliquei pra ela que a música, a gente queria... O produtor, ele tava com a ideia que cada vez, ela repete várias vezes, e cada vez fosse diferente, né? E aí eu ficava olhando pra ela e ficava assim, espera aí, porque eu sabia que tem um momento que ela ia ficar sozinha na música, cantando abrindo várias vozes e tal. Foi massa, que logo depois ela postou um videozinho cantando a música, então ela curtiu. Foi muito legal. E Sofia tem essa assinatura dela, né? Ela dá essa Sofia Liza, então... Eu acho que foi as duas últimas coisas que a gente gravou nesse disco, eu acho que foi essa aí, foi Sofia e Hervé. Que uma hora também foi pra irmão, a gente quer na compor, mas já tem Domênico, já tem não sei o quê. Não, velho. É a hora de ter a turma da gente mesmo junto, de festejar esse negócio. Tá? Vai dar um barato, assim. Hervé era meio parecido, assim. Hervé já tem gravado com a gente no Deságua, no disco lá da pandemia que a gente passou batido. Já tinha sido o primeiro contato lá que a gente fez com ele, tá? Que a gente conheceu. A gente tocou junto aqui com o General Electric em Recife. Eles vieram, pô, eu sempre fui muito fã, Marcelo também e tal. E quando a gente foi pra viagem agora lá pra Europa, rolou dessa redondeza de Marcelo, de vou ligar pra Marisa Monte, vou ligar pra Hervé. A gente sabia que a gente ia tocar em Berlim e porra, Hervé, eu sei que Hervé mora em Berlim. Tá, vamos ver se ele participa do show, né? Se ele topa, já que ele gravou lá com a gente não sei quanto tempo atrás. Aí não só ele topou, como ele, vocês vão ficar onde? Vocês não querem ficar aqui em casa não e tal. Aí foi eu e Marcelo lá pra casa dele, que foi massa, assim, foi incrível. É outro momento da vida que você, caramba, vários momentos eu me lembro que eu tava imaginando, cara, onde a gente tá, pô, ele tá na casa de EV e tal, e que, assim, pra quem é músico doidão, underground, esse valor de encontrar, de conviver com essas pessoas que a gente considera, pô, eu sou tecladista, mas, pô, o cara é um dos melhores, sem dúvida, um dos melhores instrumentistas que eu já vi tocar de perto, assim. Ele é muito foda tocando enquanto instrumentista e tal. E descobri que o cara é um cara super gente boa, super carinhoso, super solícito, amigo, companheiro. Então, quando ele voltou pra cá, caralho, ele tem que estar com a gente, pô, nesse disco. A gente acabou de estar lá na casa dele. Eu sei que qualquer coisa que a gente mandar, ele vai devolver alguma coisa muito massa, muito diferente assim como Letícia, essa de ele, vai mandar uma coisa. E foi dito e feito mesmo, assim. Pra mim, o momento que ele faz o solinho ali do Rhodes, pô, toda vez cai uma lágrima, assim. Pô, que massa. Quero ser assim, quando eu crescer, eu quero ser que nesse bicho aí, velho. Não, massa demais essa música, realmente muito linda. Gente, quero agradecer vocês aqui pela participação. É muito bom esse papo, porque é um disco que eu já tava gostando e aí
enfim, abre novos caminhos, novas possibilidades para entender esse disco de formas diferentes, entender como é feito ali. Muito obrigado pela participação. Agora quero abrir para vocês, falar pra gente quando vai ter show e tudo mais, onde as pessoas te seguem pela internet e tudo mais. Espaço de vocês. Massa. Maravilha. Pô, a gente fica muito feliz, velho. É um lugar que se propõe a desbravar os álbuns, né? Então, acho que isso é muito valioso, assim, pra gente. A gente queria muito, nesse trabalho, se aproximar muito mais desse tipo de veículos de comunicação do que dos grandes veículos de comunicação. É uma das coisas que a gente buscava quando a gente foi buscar parceria de comunicação, dizer, pô, a gente quer a galera que gosta de música, que gosta da música que a gente faz, e a gente tá num lugar que a gente admira muito. E quem quiser acompanhar a gente tá mais ativo no Instagram, @mombojo, sem acento, né? MOMBOJO. Mas a gente tem perfil no X também, @mombojo também. Tem no TikTok, que a gente é 40 mais, então a gente é bem desleixado lá no TikTok. Temos uma newsletter também, então, tipo, se você achar a gente lá no Instagram, mandar uma mensagem, a gente pode inserir você aí que está nos ouvindo na nossa newsletter, que vai retomar agora com o lançamento. A gente fez meio que umas temporadas, né? Na época da turnê, a gente estava mandando até o computador de Zé quebrar e parou. Agora a gente vai retomar. E tem nosso canal do YouTube também, que tem nossos clipes lá, @mombojo também. Vocês podem sacar a gente por lá. A gente tá muito feliz de participar e muita gratidão aí pro Nick. Manda um abraço pro Kleber. E estamos ansiosos de tocar esse papo todo aqui que a gente tá falando, de tocar essas músicas ao vivo, né? Porque a gente E as datas também. Não tocou muito, então a gente vai começar a tocar agora em maio, começando por Recife. Boa, bom demais. Já tô ansioso para ver esse disco ao vivo. Quero muito ver. Em São Paulo vai rolar em julho. Posso adiantar isso aí. Boa, bom demais. Julho vai rolar num lugar muito massa. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm e por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente em @podcastvfsm em todas as redes sociais. Eu sou @Nick Silva e até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.